Muito boa tarde a você, são 14 horas e 33 minutos desta sexta-feira. Começa aqui pela TV Guarulhos, mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e trazer as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde, obviamente a saúde integrativa. Meu nome é João Carlos Baldan, para quem está sintonizando pela primeira vez, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, que em 1958 foi fundada aqui no Brasil para acupuntura para não orientais. Ela fez esse ano 60 anos. Ali eu fui diretor, também professor de acupuntura nessa escola, na Associação Brasileira de Acupuntura. Fiz psicopatologia pela Universidade de São Paulo, pelo IPQ, pelo Instituto de Psiquiatria, fiz várias especializações, entre elas biorressonância aplicada à saúde, psicopatologia, como eu disse, pelo IBRAL, fiz a acupuntura também, física quântica e biorressonância aplicada à saúde, e agora estou fazendo um curso de extensão em física quântica e medicina energética, promovida pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que ambos, aliás, dão apoio cultural ao nosso programa Salutes. Pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, onde teremos 1 hora de programação. Esta primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta aqui de São Paulo, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra e também pelo site www.tvaberta.tv.br, www.tvaberta.tv.br, às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Os programas Salutes aqui, nas sextas-feiras, às 14h30 e na AltV, às 14 horas, ao vivo, são gravados e estão disponíveis pelos 2 canais do YouTube. Aliás, o Felipe, se puder colocar o GC do canal do YouTube, eu agradeço. O João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. Esses 2 canais são do YouTube. Hoje nós vamos falar da importância ou da aplicação da medicina quântica, dos aparelhos eletrônicos ligados à medicina. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Geisa Quental. Eu pedi para ela passar 3 linhas do seu currículo. Na verdade, ela passou pelo WhatsApp umas 35 linhas, eu estava aqui no trânsito dirigindo. Pergunta para mim, ou pergunta para ela, se eu consegui ler o currículo dela. Obviamente que não. Rapidamente eu dei uma olhada no currículo dela. Ela é formada pela Universidade de São Paulo, tem mais de 35 anos de experiência. 32. 32 anos, estou envelhecendo, a doutora Geisa. 32 anos de experiência, ela é médica, pediatra, fez... psicanálise psicossomática. Psicanálise psicossomática, terapia frequencial, terapia... Sim, saúde quântica. Saída quântica. Terapia neural. Terapia neural. Não fez junto comigo, fiz com o Andres, acho que antes. Você fez antes de mim, eu fiz com o Pinto Floril, lá do Equador. Eu fiz com o Andres Peralta, aqui no Brasil, ela fez lá no Equador. Enfim, a gente é colega de várias turmas. E ela também participa desse curso de extensão promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que é um curso maravilhoso. Ela não só participa como aluno, como também é professora. Mas antes disso, vamos falar rapidamente um pouco da sua formação na USP, que é uma escola acadêmica engessada. Bem tradicional. Bem tradicional. Eu falo que a Escola Paulista de Medicina é a melhor escola do Brasil de medicina. Ah, mas por quê? Porque meu filho estudou lá, ponto. Só isso é o suficiente. Na verdade, é uma brincadeira. A Escola Paulista de Medicina ela é muito mais aberta às novas terapias do que a USP. A USP começou agora com cursos extensivos em homeopatia. A USP está se abrindo. Nossa, isso é uma boa notícia. Exatamente. Uma boa notícia. E atualmente temos o grupo do Hospital Albert Einstein fazendo medicina integrativa e o Hospital Sírio-Libanês, que por meio do Clínio Kutaisi está se abrindo para várias cadeiras de energia. Inclusive o Clínio Kutaisi ele é muito
atento ao reiki. Ele fez cursos de reiki, ele aplica reiki dentro do Sírio-Libanês. Maravilhoso. Maravilhoso. Realmente estamos cada vez mais com profissionais olhando para além da medicina tradicional. Estamos ganhando espaço. Na realidade, a gente não precisa ter medicina alternativa, a gente precisa ter medicina complementar. Ou seja, a gente pode somar, não precisa subtrair nada, tirar o melhor de cada uma, né? Sim. Na verdade, o programa o Salutis, doutora Geisa, ele surgiu exatamente isso, como o resgate das medicinas ancestrais e ligar com as técnicas de ponta, né? Tanto é que lá na UTV a gente não fala em medicina alternativa. Alternativa é proibido esse termo. Porque é integrativa, na verdade. A gente sempre está para somar. Mas conta um pouco da sua trajetória, né? Fez USP, Universidade de São Paulo, medicina mais acadêmica. E aí, como é que foi para a homeopatia, que imagino seja o primeiro passo para Na realidade, começou medicinas. quando eu estava no 3º ano de medicina e eu tive um quadro de labirintopatia muito importante. Labirintite. Foi uma labirintite com o meu nervo vestibular esquerdo, depois de um quadro viral que eu tive, deixou de conduzir impulso elétrico e eu caía para o outro lado, que era o lado que conduzia. E procurei ajuda dentro da própria escola e me prescreveram corticoide em altas concentrações que eu resolvi não tomar. Procurei homeopatia e em uma semana eu não tinha mais nada. Depois de me formar, fiz pediatria e tive um quadro de uma criança com uma estomatite gravíssima, que babava sangue e que infectou com uma bactéria oportunista e acabou sendo internada, um quadro muito grave, que começou com um quadro viral, onde a medicina, nossa medicina tradicional, não tem o que fazer por uma estomatite, que é justamente um vírus do parente do herpes. E a partir dali eu falei, não, tem que ter mais, nós temos que somar. Fui fazer homeopatia, comecei a atender adultos também. E comecei a receber adultos... porque você é pediatra, né? Eu comecei pediatria. Eu comecei como pediatra, fui fazer homeopatia, como a homeopatia é uma clínica médica geral, comecei a atender adultos. E comecei a ter uma surpresa muito grande de receber pacientes jovens, 40 anos em média, tomando 7 medicamentos. Alopurinol para ácido úrico, losartana para hipertensão, omeprazol porque nenhum estômago é de ferro, uma aspirina para prevenir infarto, um sintroide para tireoide, e assim vai. Eu recebia pessoas tomando muitos medicamentos e se sentindo muito mal. Doentes, né? Doentes, e as pessoas chegavam muito mal, querendo algo que fosse além. Normalmente já tomavam algum antidepressivo, um remédio para dormir e um remédio para acordar. E um para ficar acordado. Exatamente. Eu falei, tá errado, não é possível, a medicina está doente. É verdade, esse é o termo adequado, a medicina está doente. Doutora Geisa, foi o primeiro passo, então, foi a homeopatia. Depois da homeopatia, começou tendo, obviamente, bons resultados, que a homeopatia tem bons resultados, ainda que não imediatos como a alopatia. Depende do caso. Depende do caso. Por exemplo, mas, de qualquer maneira, trata a fundo, sim, né? Sim. Mas pode dizer, por exemplo... Então, por exemplo, os quadros agudos que as pessoas têm ideia de que demorem para ter resultados... Sabe assim, nós temos quadros de enxaqueca que a gente rapidamente tira com homeopatia. Nós temos quadros de amidalite, otites, que você consegue tirar com homeopatia. Então, resolver com homeopatia. Só que eu sentia que o paciente que me chegava era um paciente que eu tinha que tratar também o emocional. E aí eu fui fazer psicossomática. Fazendo psicossomática, eu fiquei encantada com o quê? Com o inconsciente. E comecei a me dar conta que nós temos um inconsciente que é colonizado por informações, por ideias que carregamos a vida inteira. E aí eu resolvi fazer psicanálise. Fiz 7 anos de formação em psicanálise. Pelo amor de Deus. Foi. A psicanálise é isso. Como eu fiz psicopatologia, eu posso afirmar. Psicopatologia, eu não tinha uma área na formação de medicina. Como acupunturista, pós-graduado em acupuntura, eu fui fazer psicopatologia. E eu tive aula com todos os psiquiatras, a gente conheceu muitos psicanalistas, inclusive, que são amigos até hoje. É verdade que eles não batem muito bem, né? Mas faz parte, eles continuam sendo amigos.
Todo psicanalista é meio pino frouxo? Então, eu acredito muito que cada paciente que me chega espelha um aspecto meu. Não só psicanalisticamente falando, todo aspecto terapêutico. Todo. Aliás, o Jung falava isso. Os pacientes nos trazem as feridas. É o arquétipo do médico ferido. Exatamente. Segundo o Jung. Isso. A gente tem as feridas abertas e os pacientes nos trazem as feridas que a gente precisa curar ou curou, sabe como tratar, é isso, doutor? Exatamente. E fazer psicanálise mudou a minha escuta do paciente. Exatamente isso que você falou. Eu deixei de ouvir a queixa para entender a linguagem do corpo, entender o que havia por trás de tudo aquilo que estava, na realidade, escondido atrás da doença. E passei a perceber que eu não podia ficar atenta à doença. Eu tinha que olhar para aquele doente. Eu queria fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta, eu acho que é fundamental nesse momento. A psicanálise abriu ou ajudou a você, uma médica mais convencional, a ter uma visão mais ampla da medicina? Com certeza, com certeza. Quando eu fiz medicina na USP, nós tivemos somente 4 meses de psicologia médica, de estudo da relação médico-paciente. Foram 4 meses. Eu comecei a faculdade em 81, terminei em 86, fiz a residência médica até 89. Nesse período todo foram 4 meses de relação médico-paciente. É muito pouco, né? É muito pouco. E eu percebia que eu sofria demais na minha relação com o paciente. Eu ficava muito ansiosa para que o paciente pudesse perceber que ele estava se auto-enganando, que ele se enganava e por meio da doença, que ele estava tendo vantagens secundárias, ele estava tendo ganhos, ele se relacionava com a doença tentando dizer algo para a família, tentando dizer algo para as pessoas. Ele pedia ajuda por meio da doença. E as crianças da mesma forma. Aliás, como toda patologia, né, doutora? Na verdade, toda patologia, segundo a medicina tradicional chinesa, ela não deve ser combatida como se fosse um tanque de guerra combatendo o inimigo. Se aquela patologia surgiu, precisa ter uma correção de rumo de acordo com aquela alma, com aquele espírito. Se a gente não segue esse rumo, a patologia acaba se instalando. Você vê por aí também? Também. Você sabe que eu cheguei a fazer 1 ano com Isao Yamamura. Sim. Depois eu estive com o Shingo Nakashima. E eu não completei o curso de medicina chinesa, mas eu acredito piamente que os órgãos, da forma como a medicina chinesa, nesses últimos 6.000 anos, coloca a respeito de como as emoções estão ligadas aos órgãos, é só estar com o olho atento que você enxerga. A síndrome do pânico, como é incrível, a gente começa a fortalecer o rim, você começa a ter melhora da síndrome do pânico. Aliás, esse é um dos programas, eu já falei com a Fernanda Bem, que está coordenando a nossa pauta. Eu vou ter um programa que é sobre a matriz das emoções, isso eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Mas eu quero estar junto, por causa da psicanálise e da psicossomática. Podemos estar junto e vamos poder pegar o Silvio Mizumoto, que vai vir hoje aqui, que nós vamos gravar um programa para dezembro, que é professor da pós-graduação em acupuntura da Unip. A matriz das emoções foi o que me levou a fazer a psicopatologia. E aí, inclusive, a minha pós-graduação, minha monografia é acupuntura e depressão, em que eu fiz uma revisão bibliográfica de uma médica acupunturista, maravilhoso. Você sabe que eu trabalhei 6 anos direto com Luiz Antônio Gasparetto, saudoso Gasparetto. Sim. Deixa eu te falar aqui, porque as pessoas estão curtindo e já tem algumas perguntas aqui. Malu Borges, sensacional, quanto conhecimento, aplaudindo a sua entrevista. Alexandre Távola, doutora Geisa Quental e João Carlos Baldan, incríveis. Você também, Alexandre. Carla Stumato Marçal, corpo, mente e espírito sempre interligado. Muito feliz em ver toda essa abordagem por uma outra perspectiva. Parabéns. Agora tem uma pergunta do Victor Jacques. Tenho problemas de ácido úrico e artrose nos 2 joelhos. Os mesmos já não dobram mais, assim como as juntas das mãos, que também não consigo mais fechar. Essas terapias alternativas seriam uma ótima ajuda, já que os tratamentos convencionais não estão funcionando. Antes da doutora Geisa falar, eu vou dar meu pitaco aqui com a sua licença. Ácido úrico, provavelmente, por falta de digestão, de algum excesso, talvez, de proteína, é uma das possibilidades. Em relação às artroses,
pode estar ligada ao certo enrijecimento de caráter, de dúvidas, de como você encara as coisas e a própria vida, né? Precisa ter um pouco mais de maleabilidade. Doutora, por gentileza. Então, você bem colocou, o ácido úrico está ligado à digestão, à elaboração de como eu estou recebendo momentos de frustração e dor na minha vida. Então, eu estou vivendo situações onde a digestão disso, a elaboração não está adequada. A artrite e a artrose fala, o que nós precisamos pensar? Precisamos pensar que articulações justamente servem para sermos mais flexíveis. Flexíveis para que a gente possa justamente fazer a absorção dos impactos e poder seguir. Porque se eu for muito rígida, o impacto me derruba. É mais fácil, nós sabemos disso, que numa tormenta arranque-se a sequoia e o carvalho e o bambuzal e o arrozal possam, com a sua flexibilidade, deixar a tormenta passar. Então, quando nós pegamos articulações, nós vamos ter que nos perguntar, espera um pouco, eu estou batendo muito pesado. Só que quando pega joelho, nós vamos ter que falar de algo muito sério. Quando é o nosso lado direito, é como nós nos relacionamos com a vida, com o mundo, com o outro. Quando é o nosso lado esquerdo, é como eu estou me relacionando comigo. O joelho direito fala de como eu me importo demais com o que você pensa de mim, o que você vai falar de mim, e eu sofro por causa disso. Mesmo com expectativas, que às vezes nem se consubstanciam, na verdade, de fato. Exatamente. Né? Só de eu imaginar que você pode não estar gostando do meu discurso... Já dá uma artrose no já joelho. Pode começar. Direito. Você sabe que no meu consultório é um sobrado? Quando eu desço e subo escada e começo a ter dor no joelho direito, eu sei que estou no meu orgulho e na minha vaidade da maravilhosa, querendo muito agradar e fazer gracinha para todo mundo. Querendo elogio. Exatamente. Aí é o joelho direito. Quando eu começo a me doer o joelho, eu já sei... Baixa a bola. Deixa eu ficar mais humilde, baixar a bola. Mas quando é o joelho esquerdo que começa a me doer, é porque eu estou me cobrando ser o que eu não sou. Porque eu tenho uma imagem, eu tenho um ideal de eu, não é um eu ideal, é um ideal de eu. É o que eu devia ser. Ou que gostaria, talvez. Exatamente. Né? Também por orgulho e vaidade. Projeção. Olha que coisa fantástica, hein? Joelho direito, você está preocupada com a opinião dos outros. Imagina que cotovelo e punho direito também, direito, né? é o lado direito. E o lado esquerdo, que são, obviamente, cruzados no cérebro, está ligado mais com as expectativas e com as cobranças que temos de nós mesmos. Antes desses comentários, a Carla Fernanda Rodrigues falou que a doutora Geis, alguém... Quental, a iluminada, mandou beijos para você. E a Cristiane Gomes Faria, doutora Geisa Quental, tem minha admiração profunda. Daniel, boa tarde. Peraí, daqui a pouco a gente vai responder uma outra questão aqui do Daniel. Importante a gente fixar isso que você acabou de dizer, que são dados importantes, né? Até para você se colocar e perceber, né? Joelho direito mais com as questões sociais, do que pensam de mim, e do lado esquerdo como é que as pessoas... Só que tem mais. Nós sabemos que as artrites, não as artroses, as artrites... Que são mais superficiais, mais em linhas, mais em nível de tendão. A artrose chega mais no osso. Vamos lá. Então, eu tenho vários pacientes que me procuram por causa justamente de estar há muitos anos tratando na medicina alopática convencional e não tendo uma resposta satisfatória. E quando eu começo a fazer desintoxicação de vírus, começam a melhorar. Quando eu aplico... Vou contar uma historinha. Me procurou, foi no início do ano, uma paciente com uma história de paciente de 66 anos, com história de artrite reumatoide deformante grave em ambas as mãos, de tanta dor que ela não conseguia girar a chave no contato do carro. E começamos a fazer desintoxicação por meio dos aparelhos da Nova Ciência. Sim, começamos a fazer o hidrovitalis, o PC-Zapper, ela melhorando, mas num dado instante, fiz para herpes vírus, para Epstein-Barr, para citomegalo, e ela melhorando. Só que num dado instante ela estabilizou e não seguia. Ela tinha tido uma diminuição das dores, das inflamações. Entrei com os moduladores frequenciais, melhorou ainda mais, mas
num dado instante Travou. estabilizou. E conversando com ela, ela me relata que há 28 anos atrás, ela tinha feito uma redução de mamas e ela tinha uma cicatriz imensa, imensa, que ia de um lado a outro. E nós sabemos, pela terapia neural de Ferdinand Haneke, que as cicatrizes, os pontos de interferência dos meridianos de energia, eles podem levar à doença ou por congestão de energia, porque há um foco de interferência, ou por inibição de energia. E os órgãos sofrem por congestão ou por inibição. E aí eu resolvi aplicar nessa paciente terapia neural. Terapia neural. Maravilhoso. Enquanto eu estava aplicando, ela estava deitadinha na maca, ela levanta a mão esquerda, olha para mim espantadíssima e fala: Geisa, eu não estou sentindo dor pela primeira vez em anos. E era justamente por causa dessa cicatriz. Na realidade, porque nós já fizemos 3 aplicações, houve ainda uma melhora significativa, mas ainda não desapareceu. Ou seja, nós temos que continuar investindo, porque ela tem outras cicatrizes. Não, e não só na cicatriz, me permita comentar, doutora Geisa, as cicatrizes e as próprias questões emocionais ligadas à própria enfrentamento. Sim. Eu só queria complementar o que você havia falado. A gente termina o ponto da vesícula biliar aqui, é um ponto absolutamente importante. Aqui passa a meridiano do intestino delgado, dos rins e do vaso de concepção. Então, no mínimo, tem 4 meridianos Sim. homolaterais, ou seja, 8 pontos em que deve ter sido afetado pela cicatriz. E a terapia neural dá um choque eletrônico. Antes de você dar continuidade, eu queria pedir, antes que a gente vai acabar meia hora da transmissão para a turma de São Paulo, eu gostaria de colocar os nossos GCs aí. Eu peço ao nosso Felipe Poi, que está pilotando o nosso Twitter de hoje, as mídias sociais, o Instagram, @jcbaldan.com, só isso, jcbaldan.acupuntura. YouTube, são os 2 canais, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Pode passar, Felipe. Eu preciso ver qual que o GC que vai entrar. O contato para os cursos. Nova turma do curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovida pela Nova Ciência Instituto BEM, terá início em agosto do próximo ano. Mais interessados do Brasil todo podem se inscrever para fazer módulos. É sempre um final de semana por mês aqui na capital de São Paulo. Informações podem ser obtidas por este telefone, 41 992520333. 41 992520333 ou ainda por intermédio desse site, www.novaciencia.global.com/EAD. Anote aí, novaciencia.global.com/EAD. Aliás, a professora doutora Geisa é uma das professoras das aulas maravilhosas. Acabaram os GCs? Não, tem mais, né? Tem o da site, www.jcbaldan.com.br. E tem o da loja virtual, aliás, onde tem esses aparelhos da Nova Ciência, em que tem informações básicas, tá? Hoje me ligaram, um pessoal me ligou da Bahia, querendo informações sobre o Laser Pro, na aplicação de laser para acupuntura, e do ILIB. Tem informações nesse site, loja.jcbaldan.com.br. Felipe, nós acabamos nossa meia hora já na São Paulo, ainda temos mais 2 minutos, não é isso? Então, eu só vou passar a pergunta, o pessoal de São Paulo, né, da TV aberta, eu convido para toda sexta-feira nos acompanhar ao vivo pela TV Guarulhos, tá? E pelo Facebook, pela minha página pessoal, João Carlos Baldan. Victor Jacques, você encerrou esse caso? Sim. O Victor Jacques, devido a problemas nos joelhos, chegou a cair na escada e machucou na cabeça, e também tem problemas de muitas dores nas mãos como nos joelhos. Agradeço muito pela informação passada, parabéns pelo programa. Vitor Jacques, eu diria que esse tombo não foi à toa, ainda batendo a cabeça você precisa mudar as ideias. Não é isso? Posso depois começar contando uma historinha sobre... Para a turma de Guarulhos, porque agora nós encerramos Fernando Poi, ou Felipe Poi, pelo amor de Deus, estou sem relógio aqui, encerramos a meia hora de São Paulo. No final desta primeira meia hora do programa de hoje, então, eu despeço-me do público de São Paulo da TV aberta, do canal 9 da NET,
convidando o telespectador a nos acompanhar pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET ou por intermédio do aplicativo TV Guarulhos 3, que pode ser instalado no seu celular ou assistir a íntegra do programa pelos canais do YouTube, que tem o meu nome, João Carlos Baldan, e o Além de Agulhas, né? Clique no sininho, que toda semana nós temos vários temas, vários programas, aqui nas sextas-feiras e na UTV às segundas-feiras. Carla Stamato Marçal, doutora Geisa, sempre com muito conteúdo, Salve a Nova Ciência e o Instituto Bem, excelente curso, realmente é um excelente curso. Estou dando continuidade agora para a TV Guarulhos novamente, então, a sua historinha, doutora Geisa. Vou marcar o programa para mim, só historinhas. Só historinhas. Só historinhas. É tão sério quando a gente pode entender que corpo, mente, emocional e espírito andam juntinhos, que se torna tão lindo e tão poético podermos aplicar a nossa medicina. Eu tenho uma paciente muito querida que quando engravidou, o parceiro pediu para que ela abortasse. Meu Deus. E ela falou que não abortaria, que ela queria muito ter esse filho e ele insistindo que ele não ficaria com ela caso ela levasse adiante, e os dois tiveram, eles em princípio eram um casal, e ele acabou saindo de casa durante a gestação dela, e o cromossomo 15 só veio da mãe, não veio do pai. A criança nasce e é portadora de síndrome de Prader-Willi. O cromossomo 15 está associado à produção de hormônio de crescimento. E por que eu estou contando essa historinha? Essa historinha, a criança não crescia, iniciou tomando hormônio de crescimento, não respondia adequadamente, associou-se moduladores frequenciais e essa criança começou a crescer. Mas por que eu estou contando essa história? Que é hoje uma criança que faz uso da alopatia tradicional, do seu hormônio de crescimento, faz uso dos moduladores frequenciais, mas é o olhar, entender essa criança que só veio o cromossomo da mãe, como ela precisa desse pai, para que ela possa continuar crescendo. Você vê que coisa incrível essa história? É uma coisa incrível e, assim, se a gente for levar investigar ou imaginar por questões mais espirituais até, né? É uma necessidade desse espírito, dessa criança, que está relacionada com esse pai que abandonou a própria cria, quer dizer, talvez, por que esse pai fez isso? Talvez era até melhor não ter esse cromossomo meio enferrujado, meio invertido. Exatamente. Né? Vem com ferrugem, vem inverso, vem meio torto. E às vezes é melhor ter uma prova, né? Para a mãe, uma prova de amor próprio pelo seu corpo, pelo próprio filho. Enfim, é uma grande lição para todos, inclusive para a medicina. Né? Associando as questões alopáticas com as frequenciais, as quânticas. Nós podemos somar tudo, e é isso que eu peço. Você sabe que o Instituto Fernando Bem, o Laboratório Nova Ciência e a Sociedade Brasileira de Odonto Integrativa, nós estamos querendo para 2019 um congresso onde uniremos tecnologias quânticas, odonto e medicina integrativa, onde a gente possa falar sobre isso. Nós não precisamos subtrair nada, nós precisamos tirar o melhor da reflexologia, da acupuntura, da homeopatia, da psicanálise. Nós precisamos ter esse olhar para que a gente atenda ao nosso paciente em todos os viés, porque se eu não puder por aqui, eu vou ter um outro instrumental, Sim. Uma outra ferramenta. Você sabe, doutora, eu me sinto absolutamente participante desse processo. Eu fui entrevistado em 2009 por uma colega que tinha um programa sobre ecologia na UTV, sobre a ecologia interior e a ecologia ligada ao meio ambiente, já que ela era do Partido Verde. Eu fui como acupunturista falar de medicina tradicional chinesa. E aí eu vi o diretor da TV, que eu conhecia, trabalhei com ele na Jovem Pan, falei, quero fazer um programa aqui, meu é coisa de paulista, né? Coisa de paulista. Quero fazer um programa sobre acupuntura. Ele falou, quer estrear quando? Eu falei, daqui 15 dias. Louco, né? Ele falou, tá bom. Pegou o calendário e falou, tal dia, pode começar. E aí eu me senti com as cuecas na mão.
Fiz o primeiro programa, comecei fazendo um programa sobre medicina tradicional chinesa, e aí já fazendo curso de biorressonância, curso de quântica, eu sempre gostei muito de eletrônica, e aí quis juntar esses dois polos, né? Medicina ancestral, acupuntura, medicina ayurvédica ou tibetana, que tem mais ou menos sempre o mesmo princípio, com o que há de mais moderno na física quântica, mecânica quântica, etc. Quer dizer, já naquele período, em 2009, eu já estava imaginando a possibilidade de que está acontecendo isso, o que hoje está acontecendo. Né? Pegar a importância da medicina ancestral, que tem conhecimentos básicos importantes, e juntar com física quântica, que o Alexandre Távola faz na Nova Ciência, que a Fernanda Ben faz na farmácia, por intermédio dos aparelhos e tal. Quando que os aparelhos da Nova Ciência invadiram o seu consultório? A minha história com a Nova Ciência é muito bonita. Eu atendi, meu filho mais velho era do espectro autista, saiu do espectro autista e justamente me estimulou muito. Você sabe que ter um filho autista fez com que eu fosse buscar muito e me motivou muito sempre a buscar ferramentas para ajudá-lo. Porque eu sabia que não era por acaso. Eu sempre, quando eu fiz o diagnóstico do meu filho, eu não perguntava por que eu perguntava por que não eu. Tem um pra quê aí. E no início desse ano, eu atendi a uma neurologista, cujo filho mais velho é autista, e ofereci para ela várias opções de tratamento, e houve uma melhora, mas não tão significativa. E eu sabia que tinha algo mais que eu precisava fazer. Eu falei, tem mais. Eu nunca me conformei. Você sabe que, sem querer me comparar nada disso, mas a Madre Teresa de Calcutá falava que ela dizia que aqui seja o último lugar que cheguem as pessoas que procuram ajuda. E eu sempre tive isso. Se a pessoa chegou no meu consultório, não é possível que eu não possa auxiliar de alguma forma. Eu fiquei inconformada de sentir a minha impotência. Eu falei, não, tem que ter algo mais. Passado um mês, essa mesma neurologista me manda no WhatsApp: Geisa, você viu que vai ter um curso sobre tecnologia quântica? Tecnologia quântica? Como é? É imperdível. E ela não me deu explicação nenhuma. E isso ficou dentro de mim. E passou. Num dado dia, sabe, o imperdível veio de novo à tona quando eu me senti novamente impotente perante um paciente. Eu falei, eu preciso ver o que é isso. E entrei no site, comecei a olhar a programação. Falei, nossa, esse curso me parece muito bom. Quando eu fui ver a data, era no final de semana seguinte. E fui ao primeiro módulo. E quando eu me sentei, comecei a ouvir o Alexandre e a Fernanda falar, eu me emocionei. Aqui é minha casa, não é? Aqui é minha família. Eu encontrei. E eu descobri que eu tenho várias famílias. Tem a família da medicina chinesa, tem a família da psicanálise, tem a família da homeopatia, tem a família da alopatia, tem sim, tem muita coisa boa. Sim, né? sim. Nós somos uma família. E quando eu descobri a tecnologia quântica do Alexandre, que é fantástica, as respostas são muito rápidas, muito rápidas. E isso foi muito sedutor, sabe? Uma pessoa que quer ajudar alguém, você ter uma resposta tão rápida como eu tenho tido com alguns aparelhos, isso foi fascinante. Eu estava conversando hoje com a Fernanda, falando sobre uma paciente minha que chegou ao consultório, paciente de análise, paciente em psicanálise. Ela chegou muito sensibilizada, com muitos problemas, chorava muito e eu peguei e falei, pera um pouquinho. Ela chorava tanto que não dava para continuar a psicanálise, fazer a psicanálise naquele momento. Eu peguei o Color Gen, que é uma frequência de cor cuja
amplitude de onda permite a absorção pelo nosso corpo, diferente, por exemplo, somente dessa cor verde que tem uma dada frequência, mas que a absorção é muito inferior à daquela que tem uma amplitude que permite uma absorção como uma luz do sol. E ela pegou o aparelhinho, os eletrodos, e as lágrimas desciam. E ela, conversando comigo, num dado instante, ela olhou para mim, olhou, falou, ué, aconteceu alguma coisa. E eu pergunto para ela, mas aconteceu o quê? Virou a chave. E eu falei, nossa, deve ter sido eu, alguma coisa, deve ter sido alguma frase inteligente. Eu sou mágica, eu sou semideusa. Exatamente, deve ter sido comigo mesmo. Alguma palavra, alguma frase muito inteligente que eu disse. Ela falou, não, foi isso aqui que eu estou segurando. Esse aparelhinho aqui. Aparelhinho aqui. E foi muito, muito legal, foi muito bom. Para quem não sabe, o ColorGen é um aparelho que tem vários programas, entre eles o biofeedback, que é bem interessante, por intermédio de 2 eletrodos, ele pega a sua frequência e começa a emitir as cores e algumas frequências de acordo com a necessidade do indivíduo. Então, é uma complementariedade, né? Isso aí é melhor depois explicar, obviamente. O Alexandre Távola, que virá aqui, falará sobre ele. Deixa eu só fazer alguns comentários daqui, doutora. A TV Guarulhos está participando, obviamente. José Lopes Fernandes Neto, muito grato aí pela sua participação. José Fernandes, peguei lá a nossa gasolina, muito obrigado. Sandra Busnello, olá. Daniel Freck, ele tinha feito uma pergunta sobre autismo. Tem um livro bem interessante chamado Healing, de Kevin Riviera. Mas ele tem uma outra questão aqui de uma pessoa que já perdi a pergunta aqui. Daniel Fleck, desculpe. Boa tarde. Uma criança com dores temporomandibulares, como tratar? Então, depende muito, primeiro, da idade da criança. Da origem, principalmente, questão ligada à agressividade. Exatamente. Então, assim, para todos nós seguramos muito a nossa agressividade, os nossos medos, a nossa ansiedade na nossa mordida. Existe o bruxismo, que é o ranger de dentes, mas existe o briquismo, que é o apertamento da maxila com a mandíbula, que é um peso que em adulto é superior a 200 quilos. Né? Nós podemos arrancar realmente um pedaço de uma outra pessoa frente a isso. Uma criança que está com um briquismo muito acentuado, ela pode ter dor de ouvido, ela desgasta os dentes, ela pode ter dor de cabeça, dor em coluna cervical, dor em ombro, dor no braço, pode formigar os dedos, tudo isso por causa deste apertamento. Então, nós temos que descobrir o que está acontecendo com essa criança. Lembrando que até 2 anos, essa criança é muito ligada à mãe, como se, inclusive, a mãe e a criança fossem um só. Então, a criança é quase um espelho, um reflexo das angústias e da ansiedade dessa mãe. Depois de 2 anos, entre 2 e 6 anos, essa criança ela está mais ligada ao mundo, ao que está acontecendo ao redor, ainda de olho. Aliás, a vida inteira a gente fica de olho na mãe e no pai, né? A vida inteira. Mas essa criança já começa a se relacionar muito mais com o mundo ao redor. Então, nós temos que tentar identificar qual é o fator de estresse. Eu tenho um pacientezinho que subitamente começou a vomitar antes de ir para a escola. E os pais acreditaram, começou a ranger dentes à noite, que o problema era com a professora, com a coordenadora, com a escola, e descobre-se pouco tempo depois que a professora chamou a atenção de uma forma mais rigorosa de um colega de turma, não foi nem do meu paciente. Essa criança passou a ter tanto medo dessa professora que ele passou a vomitar e não queria mais ir para a escola. Então, até descobrirmos isso, era necessário oferecer algum alento. Eu gosto muito dos frequenciais da Fisioquantic, trabalho muito. Gosto muito da homeopatia, é fantástico.
Hoje eu estou podendo fazer, existe um aparelho chamado Potentizer da Nova Ciência, dá para fazermos por meio de alguns programas vários frequenciais. Caldeirão do Pedro Botelho, né? Não, você sabe que eu tenho uma paciente que certa vez, numa segunda-feira, ligou para mim e falou: Geisa, eu não quis te incomodar no final de semana, aí eu fui num médico normal. Médico normal é bom, né? Aí, você é um médico anormal, hein? Olha só. E aí eu descobri que ser médico anormal pode ser muito bom. É muito bom. É o melhor da história, né? Então dá pra gente fazer muita coisa. Só que o principal, assim, se eu for dar uma orientação... Não, mas termina a história. Foi no médico normal e aí ela voltou a me procurar. Por quê? Porque o que acontece com a nossa medicina, principalmente nos quadros agudos? Antibiótico, nós temos recebido e dado antibiótico exageradamente, inclusive para vírus. Antibiótico não pega vírus e as pessoas saem muito de pronto-socorro com antibiótico terapia. E quando o médico não sabe o que fazer, se é agudo, crônico, se é alérgico ou não, é o quê? Corticoide. Então, é um anti-inflamatório poderoso. Mas é hormonal. É hormonal e prejudica bem o fígado. Então o antibiótico e os corticoides têm sido ministrados, os antialérgicos, então, nem se fala. Mas o que acaba acontecendo é que, dependendo do quadro, a resposta não é significativa. Por exemplo, pacientes com mononucleose infecciosa, que é o vírus Epstein-Barr, não vai resolver dar corticoide, no caso era esse o quadro, e não vai resolver dar antibiótico, porque é um vírus. E o paciente só piorando. E aí ela me procurou. Então, a primeira coisa começa por fazer um diagnóstico adequado. Assim, não é, porque confunde-se muito amidalites purulentas bacterianas com quadros de amidalites, muitas vezes por mononucleose, citomegalovirose ou outros quadros virais. Então, começa já com o próprio diagnóstico que é feito em pronto-socorro. E nós sabemos que mesmo quadros agudos, nós conseguimos diminuir. Mas o quadro vai matar o vírus? Não, nós vamos convocar o sistema imunológico do indivíduo, do paciente. É outra abordagem, né, doutor? É outra abordagem, é outro caminho. Elizabeth Pinheiro, parabéns. Vinícius Nogueira, programa Entrevista Sensacional, parabéns. Maria Amélia Garcia Cunha, olá, muito interessante. Carla Fernanda Rodrigues, Baldão, seu programa está show. Geisa, queria ouvir o dia todo. Mas eu também, viu, Carla? Não é só você, não. Eu também te ouviria o dia todo. Obrigada. E tenho certeza que o telespectador também ouviria tudo, muito mais. E a gente vai convocar, obviamente, a doutora Geisa para voltar aqui mais vezes, para contar mais histórias. E aí, então, você começa a integrar a física quântica, a mecânica quântica no seu procedimento médico. E aí, obviamente, ampliou o seu estado de sucesso, entre aspas, mas de eficiência do seu tratamento? Exatamente. Uma coisa importante que eu acredito que é necessário esclarecermos é que hoje temos uma série de estudos científicos abordando a terapia frequencial. Eu gosto muito de um livro chamado, anotem aí, O Código Básico do Universo, do Dr. Máximo Citro. E se formos atrás, temos o Dr. Bruce Lipton, Biologia da Crença. Tem da célula também, da célula, exatamente, exatamente. Ele falando da matriz extracelular, da matriz celular, e falando de como o emocional e os campos magnéticos, nós não podemos nos esquecer que numa sala como essa, cheio de íons positivos, isso aqui é altamente inflamatório. Vou contar uma historinha. Tem tempo ainda? Nossa, haja historinha. Vou contar uma historinha. Vamos lá. Minha mãe querida, que deve estar me assistindo, beijo, ela implantou todos os dentes da sua boca. Passado um período, ela estava entrando na minha casa, ela torce o pé, fratura o tornozelo, vai fazer uma cirurgia, placa e pino. E ela tinha o quê na cama dela? Um colchão daqueles com campos magnéticos. Aqueles com... Qualquer dia deita e não levanta, né? O que aconteceu com a minha mãe? Começou a ter tremores. Magnetizou tudo. Magnetizou tudo. Minha mãe começou a passar a mão, o controle remoto subia na mão dela.
Não era por mediunidade. Não era um Robocop. Não é o ET. Não é um ET. Ela estava... É uma mãe magnetizada. Magnetizada. Mamãe é elétrica. Mamãe vai abrir a geladeira, só levanta a mão, a porta abre sozinha. Exatamente. E eu não sabia o que estava acontecendo. E minha mãe com tremor. Por sinal, eu estou tendo... Como tem muita gente implantando dentes, e nós estamos falando de mordida com energia que reverbera para o cérebro. Conversando justamente com Alexandre Távola, ele falou, tem o programa para reduzir sensibilidade elétrica. E lá vou eu fazer na minha mãe... No Zapper. Redução de sensibilidade elétrica. Minha mãe estava com arritmia, edema generalizado, não conseguia dormir. Provavelmente inflamada por conta do edema. Exatamente. Como resultado, né? Redução de sensibilidade elétrica. Nós temos que nos preocupar com os metais tóxicos dos agrotóxicos. Metais tóxicos do ar que nós respiramos. Da água do banho. Da água do banho. Da pasta de batom, dente. do rímel, do chumbo. Você ainda não está usando. Ainda? Então, assim, nós temos que nos lembrar... Da comida, da comida, da panela, da água do chuveiro, exatamente, do ar. Das antenas de celulares. Agora, outro dia uma paciente estava me falando isso. Agora, com a 5G e com a ampliação do número de antenas, nós precisamos nos proteger muito mais, porque a poluição eletromagnética vai aumentar muito. Procurem os trabalhos da doutora Adilza Condessa Dodge. Anota aí, anota aí. Procure no YouTube o trabalho sobre antenas de celulares. Adilza, repete o nome? Adilza Condessa Dodge. Dodge. Ela é de Belo Horizonte. Ela fez um trabalho brilhante. Ela reproduziu em Belo Horizonte trabalhos já realizados em Israel e na Alemanha. Ela fez um levantamento com 4.500 e poucos pacientes. E ela... No questionário, ela verificava pelo endereço do paciente a que distância ele estava de antena de celular. E, pasmem, 82% desses pacientes com câncer de próstata, fígado, mama, pulmões e intestino estavam até 500 metros de antenas de celulares. Ela, inclusive, não usa celular. Nem sem fio, ela usa, no YouTube a gente encontra o vídeo dela. E ela mostra a gravidade. E eu estive em Belo Horizonte dando aula e o pessoal de Belo Horizonte não tinha conhecimento do trabalho brilhante dessa engenheira. Por quê? Por quê? Então, nós precisamos buscar conhecimento. Não podemos nos resignar a um paciente que nos chega e que a gente não sabe o que fazer com ele. Eu tenho que buscar. Principalmente esse é o nosso trabalho terapêutico, né, que a gente busca sempre fazer, exatamente isso que a doutora Geisa está falando. O primeiro passo é a descontaminação, limpeza do terreno biológico. Desintoxicar. Primeiro passo. Depois vai nutrir. As pessoas chegam e falam, não, eu estou tomando vitamina americana, aí você mede tudo pela biorressonância, está tudo contaminado. Aí a gente fala assim, ó, teu cocô, ó, está vitaminado, porque não está aproveitando nada. Não, e há uma epidemia de tireoidite, problemas de tireoide, intestino preso, principalmente as mulheres, mas assim, mesmo homens começam a chegar, isso já mostra um distúrbio da vida bacteriana do indivíduo. Bactéria, a gente precisa lembrar aos seus ouvintes, não estão só na amidalite, na sinusite. Elas estão no nariz, na boca, na pele, no corpo inteiro e nós estamos com um distúrbio dessa vida. E isso está levando a graves problemas, graves. Existem estudos mostrando que autistas não têm a mesma flora intestinal de normotípicos. E que quando você começa a fazer transplante fecal e começa a modificar a flora intestinal dos autistas, eles vão melhorando do comportamento. Nós precisamos nos lembrar que se a serotonina é o hormônio do prazer e 82% dela é produzida no intestino, se eu não tiver realmente uma boa flora intestinal e dependendo de como eu esteja conduzindo minha vida, eu vou ter depressão.
paciente que chega hoje no meu consultório com histórico de depressão, de síndrome do pânico, não sai sem vitamina D, porque nós sabemos que a vitamina D está baixa em todo mundo e melhora muito o estado de humor e em doses altas funciona como anti-inflamatório, funciona em doenças autoimunes, mas já vai começar a tratar também o intestino. Paciente deprimido tem que tratar intestino. A segunda, a medicina tradicional chinesa, nós já falamos aqui, mas não cansamos de repetir. Um dos órgãos mais importantes para a medicina chinesa é o coração como a sede do espírito, a sede do Shen. Cada órgão tem o seu Shen, que é o seu espírito, mas o Shen global, o Shen, o espírito da gente, a sede é no coração. Tanto é que é a área mais nobre, né? Pode parar tudo, parou o coração, morre. Né? Você pode até parar o cérebro, mas parou o coração, acabou a vida. O coração é nobre, é o imperador. E o acoplado, o coração é a víscera, e o acoplado, o yang do coração é o intestino delgado. Intestino delgado. Ou seja, o intestino delgado é tão importante para a medicina tradicional chinesa quanto o coração. Um é o fogo imperador e o outro é o fogo ministro. O fogo imperador é o coração, onde há a sede do império, que é o nosso organismo, né? E o intestino delgado é o ministro, é o que faz as obras, né? Que é acoplado do coração, da mãe a sua importância. Coração, intestino delgado. Por isso que todas as questões psíquicas, emocionais começam... Agora a medicina está falando, tudo começa no intestino. Os chineses falam isso há 5.000 anos de registro. Exatamente. E lembrando que na medicina chinesa é o coração que é o órgão da alegria. Da alegria. Né? O fogo, né? Exatamente. O elemento fogo. Então, a nossa alegria de viver começa num bom intestino. Eu tenho pacientes que chegam para mim e dizem que fazem cocô 2 vezes por mês. Nossa. Por mês. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não pode, nós estamos falando ao vivo. Não, é seríssimo isso. É enfesado, né? É enfesado, é gravíssimo. Então, é fundamental que comecemos a... Outra coisa, há um consenso de que, por causa da minha idade, eu estou com pressão alta. Por causa da minha idade, meu açúcar subiu. Como assim? Como assim, né? Exatamente. Nós nascemos para ser saudáveis. 120 anos, segundo a medicina Shodan. 30 anos é a infância, somos jovens, né? De 30 a 60 é a adolescência, de 60 a 90 a maturidade e a velhice de 90 a 120 anos. Nossa constituição biológica, segundo os chineses, é para 120 anos nesta concepção de 30 anos por fase. E você sabe que na revista Time de 2012, não é tão recente, já haviam comentado que estudos mostram que até 2099 estaremos chegando a 140, 150 anos. Mas eu espero chegar nisso lembrando do nome dos meus filhos e dos meus netos. Porque a possibilidade de eu ficar goiaba, se eu continuar intoxicada, é muito grande, né? Esse termo goiaba fazia tempo. Eu pensei em caquético, mas goiaba é muito mais legal. Né? Chegar com 120 anos, mas goiaba não dá, né? É exatamente isso, porque caindo aos pedaços e tal. Não, quer dizer, nós temos que ter longevidade, sim, mas com qualidade de vida, obviamente. Né? A medicina alopática fez com que nossa longevidade aumentasse, mas com doenças, né? Dependentes de químicos, dependentes de medicações, e é exatamente isso que a gente não quer. A gente quer libertar o organismo. Obviamente que a alopatia é importante. Não dá para falar e fazer acupuntura ou homeopatia numa fratura exposta. Né? Se eu sofrer um acidente de carro, me leve para o hospital mais alopático que tiver. E UTI com todos os aparelhos. Todos os recursos, exato. Depois a gente vai cuidar. Depois vem a alopatia, depois vem a tintura de hortelã. Exatamente, né? exatamente. Capim santo. É ótimo, excelente, né? A acupuntura também, tudo. Mas a alopatia tem o seu papel absolutamente importante. Não deve ser nunca desprezado. O que não pode, o que a gente imagina, o que a gente defende, é se tornar dependente da alopatia, principalmente para as questões crônicas. Patologias crônicas, questões emocionais, que praticamente a psicossomática, que começou nos anos 70, segundo a ciência contemporânea, é tratada pelos chineses também há 5.000 anos, de acordo com a matriz das emoções, tratando organicamente para que se tenha
uma estabilidade emocional. A doutora Geisa sabe disso e também é importante, dentro da psicanálise, perceber principalmente os principais distúrbios, vai ter uma subenergia em determinados órgãos e vísceras, com certeza. É que o emocional, ele é gatilho. Nós precisamos entender qual é o gatilho, porque nós encontramos pessoas que têm uma qualidade alimentar muito ruim, que têm um estresse de trabalho, um estresse familiar, mas tudo de alguma forma vinha aparentemente equilibrado, até que tem o gatilho emocional. Aí que começamos muitos problemas. Entender como chegarmos nesse gatilho é importante também. Então, segundo entendemos, doutora Geisa, tanto a função orgânica afeta a emoção, quanto a questão emocional afeta a fisiologia orgânica, né? Sim. Eu posso ter um mau humor e afetar o estômago. Isso. Eu posso ter uma situação que eu não digiro direito, vou ter uma hipomotilidade gástrica e vice-versa, né? É um caminho de duas mãos, né? Tanto as questões orgânicas alteram as minhas emoções, quanto as minhas emoções alteram as minhas vísceras e órgãos. Tem vários comentários aqui. Rosana Anjos da Silva, parabéns. Rio John Jaques, gratidão, amigos, parabéns. Maria Aparecida, parabéns, fantástico o seu programa. Se der tempo, comentar homeopatia em tratamento de câncer de cérebro. Depois, José Lopes, porque infelizmente nós estamos no final do nosso programa, eu tenho que fazer mas fica a pauta marcada, viu, doutor José? Um colega nosso, você sabe quem é, né? José Lopes Neto. O doutor Neto é um grande amigo. Só para dar fornecedor de combustível aqui pra gente. José Lopes, não esqueça do Viscum Album, que é fantástico. Viscum Album é da antroposofia. Você estava falando, aliás, sobre os 2 anos, né? Antroposofia, os 7 primeiros anos do bebê estão muito ligados à mãe. Dos 7 aos 14 começa a ligar ao pai. E quando a mãe quer ficar apegando como se fosse um prolapso uterino, causando mais mal do que bem. Eu quero anunciar, então, uma nova turma do curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovida pela Nova Ciência e o Instituto BEM, que terá início em agosto do próximo ano, mas sempre um final de semana por mês. Esse ano aqui, não no próximo final de semana, no outro vai ter mais um módulo, você pode fazer modularmente. Os interessados podem telefonar para 41, ou mandar um zap, 992520333. Está aqui no GC, ou pelo site www.novacienciaglobal.com/EAD. Doutora Geisa, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer entrevistá-la. Obviamente, vai ter outros programas com vários outros temas. Traga as historinhas, vídeos. Ela trouxe lá os 4 vídeos. Olha aqui. Eu falei, agora não dá tempo, precisamos editar, mas nos próximos programas teremos. Muito obrigado pela tua presença, viu? Foi um grande prazer. Então, até a próxima sexta-feira, às 14h30, novamente aqui pela TV Guarulhos. Estaremos aqui ao vivo, mais um programa Salutes na próxima sexta. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma boa semana e até a próxima sexta.